Olá, gente amiga do canal do ônibus.com. Está no ar mais um programa Boletim Busão em Jogo. E fala sério, Luciana, eu tô abismado com alguns resultados deste final de semana, né? Seu Jaime, eu fiquei muito feliz, viu? Ipatinga venceu aí de 4-0, realmente vai ser feriado lá em Ipatinga, como o senhor falou em off, e o São Paulo perdeu, né? Então eu tô feliz demais, a gente vai começar esse programa com uma festa, pode soltar os confetes aí, gente, a música inclusive. Vamos lá, seu Jaime, dançar comigo. Não estou tão feliz assim ainda hoje. Bom, vamos começar então. O Palmeiras vence e já sonha em escapar da degola. E o Atlético Mineiro vence ao Fluminense e ameaça o título do tricolor carioca. O Flamengo bate o São Paulo em jogo polêmico no Engenhão. Tudo isso, gente, e muito mais divertido daqui a pouquinho depois dos comerciais. Se você quer sair do aluguel, conquistando seu imóvel próprio, adquirir um veículo, seja ele um carro, um ônibus, um caminhão, de forma inacreditável, sem juros, você precisa conhecer a Racon Consórcio. Uma empresa conceituada que atende a todo o Brasil, faz parte do Grupo Randon e realmente é a melhor maneira de realizar os seus sonhos. Voltamos agora dos nossos comerciais. Essa semana muita coisa aconteceu no G4, tudo mudou, gente. E nós vamos começar com o Palmeiras, que venceu, começando por aí, né? Porque o Palmeiras há muito tempo tem feito muito feio. Venceu de 2-0 do Cruzeiro e esquecido pelo Felipão, o Patrick Vieira aproveita agora e vira o xodozinho do Palmeiras, seu Jaime. Exatamente, esse foi o jogo da superação, né? Eles foram para lá muito preocupados porque o Palmeiras está lá prestes de ser degolado na Série A, né? E venceu, e muito bem, o Cruzeiro. Nossa. E o pessoal já está falando que o Palmeiras viaja melhor de barcos do que de avião, né? O barco foi lá e fez 2 gols e deu a vitória ao Palmeiras, né? Exatamente, ele fez os 2. E a seguir, o Corinthians recebeu o Bahia e empatou em 1-1, um jogo também que gerou desconfiança para a torcida do Palmeiras, né? Porque o Corinthians podia ter jogado completo, né? Contra o Bahia. Sim. E assim não se preocupou com o seu com o seu co-irmão, que é o Palmeiras, que está ali prestes a cair, né? E simplesmente empatou e deixou o Palmeiras um pouquinho ainda complicado na tabela de classificação, né? Sim, o Corinthians se garantiu e fez bonito, o Bahia tem jogado muito bem, mas ele conseguiu um empate, ficou tudo ótimo. Agora o Grêmio enfrentou o Curitiba e ficaram no 0-0. Nada aconteceu. O Grêmio que está lá no G4, na terceira colocação, né? Podia ter se adiantado, porque o São Paulo vem ali atrás dele, embora o São Paulo tenha empatado também com o Flamengo, né? Mas para a felicidade deles, o São Paulo perdeu, né? Exatamente. E o jogo Flamengo e São Paulo, né? São Paulo foi para o Rio de Janeiro para conseguir um degrau a mais na tábua de classificação. O Luiz Fabiano perdeu um pênalti, né? E o juiz deixou de marcar mais um pênalti a favor do São Paulo e acabou saindo derrotado lá do Engenhão, né? Num jogo que foi muito polêmico, o juiz errou muito, entendeu? Teve aquele lance do pênalti, não sei se você viu, na hora que o Luiz Fabiano estava arrumando a bola. O Wagner Love chegou, soprou alguma coisinha no ouvido dele, que depois ele falou, que ele disse, né? Ele disse, vocês já estão bem. A vida do São Paulo está definida. Exatamente, né? E tenha misericórdia de nós. E ele acabou perdendo o pênalti para a felicidade do Wagner Love. Exatamente. E do Flamengo, ele né? conseguiu. E, na verdade, o Wagner Love se inspirou na novela Avenida Brasil,
onde o Adalto, que o Brasil inteiro assistiu, né, levou lá da chupetinha, porque ele chupava a chupeta e tal. O Luiz Fabiano agora vai carregar isso o resto da vida, né, chupetinha? Ele foi lá, soprou uma no seu ouvido e você, ó, caiu e errou o pênalti. Meu Deus do céu. Pois Foi é, terrível. mas o Chupetinha, ele se redimiu, né? Ele se redimiu e deu o título ao time deles lá, né? Sim, mas o Isso nome pode ele vai acontecer. carregar, seu Jaime. Pronto. E o outro jogo foi o Atlético Mineiro e o Fluminense, né? Exatamente, que foi um jogaço, viu? Nos 47 minutos do segundo tempo, o Atlético Mineiro fez o último gol, venceu o Fluminense, diminuiu ali a diferença e eu acredito que o Atlético Mineiro possa ir para primeiro lugar, viu? O Fluminense ficou o tempo inteiro aí em primeiro lugar, mas o Atlético Mineiro agora... Exatamente. Foi com Se tudo. vencesse o Fluminense, a diferença seria 12 pontos e ele estava já com a taça em casa, não teria para mais ninguém, né? Exatamente. Mas como venceu o Atlético Mineiro, a diferença caiu para 6 pontos, entendeu? E o Fluminense tem agora pela frente alguns jogos difíceis, né? Um deles é contra o Palmeiras, que está agonizando, né? E ele precisa se salvar, né? Então o Fluminense tem que ficar esperto que ele pode vir a perder um título que já estava em casa, né? É, exatamente. Inclusive o Fred elogiou o adversário e fez o seu 100º jogo. Parabéns, Fred. Bom, o próximo jogo foi Náutico e Portuguesa, que também ficaram no 0-0. E o Santos foi a Campinas e caiu da Ponte. Perdeu por 1-0 para a Ponte Preta, né? Exatamente. O Neymar estava suspenso, mas depois conseguiu jogar. Mesmo jogando, perdeu. Perdeu, é. E a seguir o Atlético Goianiense, né? Que já há tempo não ganha de ninguém, né? Perdeu em casa para o Sport por 1-0, né? Exatamente. O Hugo, né, fez aí o gol do Sport, fez um golaço, inclusive. E o Arthur Neto criticou, né, os jogadores aí do Atlético Goianiense, falando que muitos jogadores dali não têm a mínima condição de jogar. Vê se pode. Exatamente. Agora, os dois jogos que completam a 32ª rodada ficaram para quarta-feira, né? Vasco e Internacional no Rio de Janeiro, né? Isso, e Figueirense e Botafogo. Exato. Esses jogos são importantes para os dois de cima, Vasco e Internacional, principalmente para o São Paulo, que está lá no G4, que a diferença hoje é 5 pontos, mas que se o Vasco vencer ao Internacional, cai para 2 pontos, né? Estão de olho nesse jogo. E o Figueirense, que quer escapar da zona de rebaixamento, também é muito interessante esse jogo lá. E o Figueirense vai vender caro esse resultado para o Botafogo, né? Sim. Bom, esses foram os resultados da última rodada, a 32ª rodada, né? E a E zona vamos de ver agora como é que ficou a classificação. Exatamente, seu Jaime. O Fluminense, apesar de ter perdido do Atlético Mineiro, continuou em primeiro lugar, mas diminuiu os pontos aí do Atlético Mineiro para 6. Está com 69 pontos. E o Atlético Mineiro foi para 63, né? Então a diferença agora é só 6 pontos. 2 partidas, né? Exatamente. O Grêmio permanece em terceiro lugar com 59 pontos. E o São Paulo, mesmo perdendo para o Flamengo, permanece no G4 na quarta colocação com 55 pontos, né? Isso. O Vasco já está com uma diferença boa do São Paulo em quinto lugar com 50 pontos. Exatamente. Ele pode subir um pouquinho se ele vencer agora na quarta-feira esse jogo atrasado, né? E pode subir para 53, então diminuiria a diferença, né? Pertinho dele está o Internacional, que já está bem mais baixo, está com 45 pontos, então a diferença já é bem maior para o Internacional. Aqui, Fluminense, Atlético Mineiro e Grêmio já estão na Libertadores de 2013. Aqui, São Paulo e Vasco vão duelar pela quarta colocação. Muito embora o São Paulo ainda está na Sul-Americana, que dá também direito, né, a uma vaga na Libertadores, né? Muito embora também o Corinthians, você esqueceu de falar, que também já está na O Libertadores. Corinthians, por ter vencido a Libertadores de 2012, já está garantido na 2013, né? Resta saber se ele vai lá no Japão, né, e traz o título tão sonhado, né? Porque Exatamente. o pessoal está cantando em versos e prosas
o ano inteiro que o Corinthians vai lá e vence. Então Vamos canta ver. aí a música do Corinthians, vamos lá. Vamos ver se acontece, né? Bom, lá no outro lado da tabela, a coisa também anda meia complicada, né? Sim. Porque o Bahia está ali na portinha para entrar com 36 pontos, né? O Sport, em 17º colocado, está com 33 pontos, né? Exatamente. O Palmeiras, apesar de ter vencido, continua aí na zona de rebaixamento com 32 pontos. Uma diferença de 4 pontos para o Bahia, que é o próximo pretendente a uma vaguinha no G4 Da vermelho. E o Figueirense, que joga ainda na quarta-feira, ele está na 19ª com 28 pontos, né? Exatamente. E para fechar em 20º lugar, o Atlético Goianiense, que ainda perdeu, está com 23 pontos. O Figueirense pode subir ainda 3 pontinhos se vencer o seu jogo lá em casa contra o Botafogo, né? Exatamente. Ele está com 28, poderá ir para 31, mas não haverá muita diferença, que ele vai permanecer ainda na 19ª colocação, né? Com certeza, seu Jaime. Agora, os próximos jogos, vamos começar com Fluminense e Curitiba. E o Santos vai receber o Náutico, né? Ai, que perigo, hein? Ponte Preta vai receber o Cruzeiro. O Corinthians vai trabalhar para o São Paulo e vai enfrentar o Vasco da Gama, né? Sim, o Internacional vai receber em casa o Palmeiras. O Palmeiras vai lutar muito para vencer o Internacional lá, né? Porque vencendo ele dá mais um passinho rumo à saída do G4 de rebaixamento, né? Com certeza. E o Botafogo receberá o Atlético Goianiense. O Figueirense vai receber a Portuguesa. Outro jogo também muito importante. O Figueirense tem que sair da zona de rebaixamento e não pode perder pontos, principalmente em casa, agora que nós estamos na reta final do campeonato, né, Luciana? Exatamente, seu Jaime. O Sport vai receber o São Paulo. Quem será que leva essa, hein? Esse é um jogo também de suma importância, né? O Sport continua, aliás, ele endurece muito lá em seu estádio para os clubes visitantes. E o São Paulo, como perdeu para o Flamengo, tem que buscar esses pontinhos lá. Com certeza. E depois temos Bahia e Grêmio, né? Exatamente. Esse Bahia que luta para sair de perto da zona de rebaixamento, né? E o Grêmio que está acuado pelo São Paulo, né? Quer se manter pelo menos na 3ª colocação. Vai ser um grande jogo, né? Com certeza. E para fechar a rodada, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Flamengo, que é um clássico também. O Atlético vai receber o Flamengo lá, né? Vamos ver se o Flamengo prega a mesma peça que pregou no São Paulo. Mas eu já estou vendo aí a vitória do Atlético Mineiro, né? E ele vai encostar um pouquinho mais. Veja bem, eu estou prevendo o seguinte: Fluminense vai a Curitiba e vai empatar com o Curitiba lá. Quinta-feira você vai me dizer. Esse é no final de semana, né? E o Atlético ganha e vai diminuir mais 2 pontos aí, né? Exatamente. Bom, seu Jaime, esses são os próximos jogos que quinta-feira nós vamos estar aqui falando todos os resultados. Olha, nós vamos agora para um breve intervalo comercial. Voltamos com a Série B, que virou pegando fogo, tudo. Tá? Está pegando fogo. O G4 pulou do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Uma loucura. Não saiam daí. Até daqui a pouquinho. A Quality Financiamentos, em parceria com a Volare e a Rodobens Leasing e Locação, apresenta uma nova modalidade de financiamento para viabilizar a aquisição do seu Volare 0 km, o leasing operacional. Nesta modalidade, a entrada será apenas no final do contrato, com um prazo de até 60 meses. É isso mesmo, seu Volare 0 km, sem entrada no ato, só no final de 60 meses, sem precisar vender o seu veículo usado e com parcelas menores que no Finame. Então, não perca tempo e ligue agora no revendedor Volare da sua cidade.
Adquira já o seu micro-ônibus e aumente a sua renda. Realize seu sonho agora mesmo. Retornamos agora dos comerciais e vamos ver todos os confrontos da Série B dessa última semana. Gente, o Barueri enfrentou o São Caetano e empatou de 2-2. O Barueri, que está lá em 20º lugar, enfrentou isso mesmo. O São Caetano, que está quase no G4 e empatou, seu Jaime. Exatamente, e com isso o São Caetano deixou o G4, né? Deixou o G4, desceu. E se complicou um pouquinho aí, porque agora o Atlético Paranaense chegou e não vai querer sair mais dali, né? Exatamente. Um comentário que eu não posso deixar de fazer, esse time, foram 4 pessoas assistir. A bilheteria realmente... 4 pessoas, exatamente. Como é que os jogadores, né, têm vontade de jogar, né? Olhando para a arquibancada e tendo 4 espectadores, né? Ainda dos 4, só 50% pagou o ingresso, 50% entrou de graça. E se eles vivessem desse dinheiro para deixar 2 ingressos divididos pelos jogadores, realmente acho que não dava para pagar nem a passagem para ir trabalhar. Não dava mesmo, né? O próximo jogo, Ipatinga 4, América do Rio Grande do Norte 0. Aleluia! Ipatinga venceu uma em casa de 4-0. Não vamos colocar a música Aleluia, hein? O Ipatinga já havia vencido algum jogo de 4-0? Não, de 4-0 não, mas ele venceu o seu Joinville semana passada, você já... Exatamente. Tá ficando bem, eu acho que agora acordou, realmente alguma coisa aconteceu. Eu acho que é feriado essa semana lá em Ipatinga. Mas acho, acordou quando o rumo ao cemitério, aí já não adianta mais acordar, né? Porque ele não sai mais da zona de rebaixamento. Não, a esperança é a última que morre, um dia da caça, outro do caçador. Eu acredito sim que o Ipatinga pode aí sair do G4. Ó, nós ainda temos o quê? 5 rodadas. 6 rodadas, né? 6 rodadas. E a seguir, o Asa recebeu o Ceará e o venceu por 3-0, né? Exatamente, foi um jogo bonito e o Ceará realmente ficou a ver navios. Logo depois nós tivemos o Avaí que enfrentou o Goiás e perdeu. O Goiás venceu de 4-1. Exatamente, isso também foi decepcionante para os catarinenses, né, que apostavam muito no Avaí, né? O Avaí na ressacada, lá em Florianópolis, recebe o Goiás e perde por 4-1. O Goiás que está muito bem, por isso subiu na tabela e já é o segundo, né? Subiu para a segunda colocação jogando fora de casa. O Goiás começou muito mal a Série B este ano, né? E foi indo, se firmou lá no G4 e não desceu mais e já subiu, pode ter certeza. Se garantiu. O Joinville, que perdeu a semana passada para o meu Ipatinga, venceu essa semana de 3-0, de 3-1 no CRB. Exatamente. Reagiu, vamos ver o que acontece, né? 3-1, tá saindo da UTI aí o Joinville, né? Exatamente. E o Guarani, que não tem jeito mesmo, perdeu em casa para o América Mineiro por 3-0, né? O Guarani, ele fica lá brigando para entrar na o Guarani não aspira mais nada. Ele não cai, mas também não leva nada. Aliás, não cai não, ele tem que tomar cuidado, porque ele está com 37 pontos, né? Ele tem 6 jogos ainda, ele tem que tomar cuidado, né? Exatamente. Agora, o que me surpreendeu essa semana, o que mais me surpreendeu, né? Porque foi o Vitória perder aí pro Atlético Paranaense, gente. Isso fez com que o Atlético Paranaense subisse para o G4 e o Vitória descesse para a 3ª colocação. Exatamente, é 2-0 para o Atlético Paranaense lá na casa do Vitória, né? E isso fez o Vitória se distanciar. Inclusive, acho que isso fez o técnico do Vitória ser dispensado também. Foi dispensado, sim. Foi dispensado, né? Porque o técnico, ele fica assistindo os jogos lá da cabine, né? Aí em cima. E tem o seu auxiliar que fica correndo ali no campo, né? Tá muito folgado o Carpegiani, né? Que absurdo. Com esse insucesso, né? O pessoal viu que ele estava muito acomodado e o mandou embora, né? Se for para dirigir
o auxiliar, que fique o auxiliar. Claro, e que ele ganhe o valor que ganha o titular, né? Exatamente. E o próximo jogo, o Paraná recebeu o Criciúma e empatou em 1-1. Isso fez com que o Criciúma permanecesse na primeira colocação, né, Luciana? Exatamente, seu Jaime. O próximo jogo foi o ABC, que venceu de 1-0 o Bragantino. O Bragantino também não tem jeito, ele estava quase fora da zona de rebaixamento, né? Acabou empatando com o Barueri e perdendo agora para o ABC e se complicou novamente, né? E o Boa, que não anda nada numa boa, como eu sempre digo, né? Acabou perdendo em casa para quem? Para o Guaratinguetá, que é o Lanterna. Não, o Lanterna não, é o 17º, né? Está na zona de rebaixamento, mas... Exatamente. Perdeu em casa. Então, esses foram os resultados da 31ª rodada do Brasileirão da Série B, né? Isso. E assim, Nós vamos ver como ficou a classificação agora, né? Exatamente, Embora a gente já tenha seu falado Jaime. bastante dela, né? Isso, nós trocamos todas as posições, quase todas, né? O único que ficou na mesma posição foi o Criciúma, que já tinha subido a semana passada para a primeira colocação, continuou lá com 61 pontos. 65 pontos, né? E o Goiás vem logo a seguir na segunda colocação com 64, né? Exatamente. O Vitória desceu para a terceira colocação, está com 63 pontos. E o Atlético Paranaense, que chegou agora na quarta colocação, está no G4, né? Com 58 pontos, né? Exatamente. O São Caetano desceu para o quinto, está com 57. Exatamente. E no sexto, o Joinville, que ainda aspira a alguma coisa, né? Mas está difícil para o Joinville aqui. A briga aqui, eu acho que vai ficar só na quarta colocação, porque Criciúma já subiu, Goiás já subiu, Vitória já subiu. Então vai ficar só uma vaga aqui para brigarem Joinville, São Caetano e Atlético Paranaense. Mas aqui eu aposto que o Atlético Paranaense não vai largar mais a quarta colocação, né? Sim. E lá no outro lado da tabela, Luciana, a coisa também anda preta por lá, né? Preta, o Guaratinguetá está em 17º lugar, com 28 pontos. E o Bragantino é lanterna, né? Com 28 pontos também. Mas o ABC também está na zona de rebaixamento e é 15º, com 36, né? Exato. E o CRB na 16ª também, com 30 pontos, né? Está no G4. E ali pertinho deles está o Guarani agora, né? Exatamente. E o Ipatinga está em 19º lugar, com 24 pontos. E logo ali na lanterna... Não, o Ipatinga está na... O Ipatinga está em 19º lugar. Ele saiu da lanterna e agora tem 24 pontos. E para fechar na lanterna, seu Jaime, exatamente. Para fechar na lanterna, o Barueri, aí sim, com 23 pontos. Exatamente, exato. O Ipatinga em 19º lugar, né? Exatamente. E assim nós fechamos a nossa Série B e vamos falar agora de... A próxima rodada da Série B, né? Sim, agora a próxima rodada. Nós começamos o jogo então com o Atlético Paranaense, que vai enfrentar o Guarani. Essa rodada será toda manhã na terça-feira, né? Exatamente. Porque ela vinha sendo desmembrada, uma parte terça-feira e uma parte sexta-feira, mas esta semana vai rodar tudo na terça-feira, amanhã, né? Exatamente. O segundo jogo é Goiás e Asa, lá em Goiás, né? Exatamente. O Criciúma vai enfrentar o Barueri. Molezinha, hein? Eu acho que aqui não há a menor dúvida de que o Criciúma vença, né, o Barueri, né? Com certeza. E o São Caetano vai enfrentar o Ipatinga. Ele vem aqui, né, São Caetano jogar com o São Caetano, o Ipatinga, né? Isso. Vamos ver se ele consegue manter esses dois jogos para ele vencer. Vamos ver se ele consegue emplacar a trinca, né? Exatamente. Quinta-feira nós vemos se realmente ele trouxe aí um troféuzinho pra gente. E o América do Rio Grande do Norte vai receber o Joinville, que busca lá o G4. Também é um jogo difícil, né? Exatamente. E o CRB vai receber o Vitória, que já desceu aí para a terceira colocação. Vamos ver se agora ele mostra um pulso firme aí. Isso, vai ter que lutar bastante para
permanecer pelo menos na terceira colocação, né? Isso. E o Guaratinguetá vai enfrentar o ABC, né? Isso. E o América Mineiro vai receber o Boa, que não é tão bom assim. E o Ceará vai recepcionar o Paraná Clube, né? Exatamente. Assim nós fechamos, então, a rodada, 32ª rodada, que acontecerá amanhã, terça-feira, né? Exatamente. E agora Na quarta-feira, nós não teremos a rodada da Série A, né? Sim. Ela vai iniciar na quinta-feira e será concluída na sexta-feira, porque na quarta-feira tem Sul-Americana, né? Tem Sul-Americana. Só vai acontecer na quarta-feira os jogos atrasados da Série A, Vasco, Internacional, Figueirense e Botafogo, né? Exatamente. E na Sul-Americana vai jogar São Paulo e LDU no Morumbi, né? Exatamente. O São Paulo que foi lá no Equador, né? E venceu de 1-0. Não, empatou, né? Empatou de 1-1 com o LDU. Vai ter que vencer aqui para continuar, né, na Sul-Americana. Acho que não vai ser difícil, o time lá do LDU é muito fraco, né? E o São Paulo vai vencer com facilidade. Com certeza. Creio eu, né? Vamos ver aí, seu Jaime, pode ser. E o Milionários de Bogotá, lá na Colômbia, vai jogar com o Palmeiras, lá na Colômbia, né? Exatamente. Ele que esteve aqui no Brasil, o Palmeiras venceu de 3-1 o Milionário e agora vai ter que fazer pelo menos um empate lá, né, para se garantir. Exatamente. O Palmeiras aqui eu acho que não vai ter dificuldade para passar para a próxima fase, muito embora eles vão jogar um pouco desfalcados, porque eles vão priorizar o brasileiro, que eles estão caindo, né? Muitos jogadores que são titulares ficaram em casa descansando, né? Porque, aliás, o Palmeiras já está na Libertadores, né? Então não tem mais necessidade de lutar para ganhar o título da Sul-Americana, que também dá uma vaga na Libertadores. Ele tem que priorizar mesmo o brasileiro, né? Sim. E já na outra terça-feira, semana que vem, dia 31/10, né? Sim. A Universidade Católica do Chile vai receber o Atlético Goianiense, né? Exatamente. Eles que já vieram aqui, o Atlético Goianiense perdeu, né? A Universidade Católica fez 2-0 no Atlético Goianiense. Agora lá, então... A tarefa não é nada fácil para o Atlético Goianiense. Ele que já, no brasileiro, não sai lá da zona de rebaixamento, né? Vai ter que ir lá no Chile vencer. Eu acho dificílimo, né? Tem técnicos aí falando que não sabe o que alguns jogadores do Atlético Goianiense ainda estão fazendo ali. E eu acho que com razão. Exato. E o Grêmio, que foi lá no Equador e ganhou de 1-0 do Barcelona do Equador. Barcelona do Equador, é o Barcelona genérico, né? Exatamente, não é o espanhol. Venceu de 1-0. Agora vai recebê-lo lá no Olímpico, em Porto Alegre. Tá com a vida mais fácil aí, né? Exatamente. Bom, esses são os jogos dos clubes brasileiros na Sul-Americana. E aqui eu acredito que passe São Paulo, Palmeiras, os clubes brasileiros só deve sair o Atlético Goianiense, né? Com certeza. E esse título já dá uma vaga na Libertadores, né? O São Paulo e o Grêmio estão no G4. Eles ficando no G4, entendeste? Eles já têm a vaga na Libertadores garantida. Se um dos dois ganhar a Sul-Americana, não haverá G4, haverá G3, né? Então, vai ser 3, né, do brasileiro com 1+1. O quarto colocado vai estar fora daí, entendeu? Então, pessoal, o Vasco da Gama corre risco aí, porque se ele vai, ficar na quarta para ficar classificado para a Libertadores, se vencer um clube brasileiro a Sul-Americana, ele estaria fora. Ele tem que torcer para que os brasileiros percam, né? Exatamente. Ele que se garantiu durante tanto tempo aí no G4, agora já saiu também, né? Exatamente. Bom, a rodada, como eu disse para ti, não foi nada boa para os São Paulinos, né? Porque o São Paulo foi no Rio de Janeiro, perdeu, muito embora com muitas reclamações dos árbitros, né? Porque os árbitros no Brasil estão fazendo
vexame. Você viu aquele gol lá do Atlético Mineiro anulado, né? Sim. Do Ronaldinho, Do Ronaldinho, uma falta bonita, batida, né? E o árbitro teve a coragem de anular aquele gol, né? Isso realmente. No Rio de Janeiro também aconteceu um pênalti, né? Não marcado para o São Paulo, onde o Luiz Fabiano foi agarrado, né? Dentro da área, derrubado dentro da área, e o árbitro nada viu. No finalzinho do jogo, o goleiro do Flamengo, né? Não percebeu que estava no lado um jogador do São Paulo, não sei se você viu aquele lance, e ele foi botar a bola em jogo e bateu com a mão no jogador do São Paulo, que ainda não tinha saído da área. E a bola caiu no chão e ele partiu para dentro da área e foi derrubado pelo zagueiro, muito embora estivesse fora da área. Foi derrubado pelo zagueiro já no finalzinho do jogo. E o juiz também disse que nada aconteceu. Tem agora eu quero ver que realmente não dá para entender. Agora eu quero ver o que é que o TJD vai fazer, porque o TJD suspendeu o Ronaldinho de um jogo, né, que o juiz não tinha anotado nenhuma normalidade na súmula, né? E o TJ lá viu e suspendeu ele de um jogo. Como estão querendo suspender também, que vai ser julgado hoje, o Luiz Fabiano, né, por uma simulação que ter recebido uma bolada. Poxa, existe uma súmula que é o registro da ocorrência do jogo. Se o juiz não assinalou nada, não anotou nada, morreu. Não tem que pessoas de fora, né, lá do TJD, querer mexer na súmula e puxar coisa lá debaixo do tapete, né? Isso é clubismo, entendeu? Aliás, eles estão desautorizando os juízes, entendeu? Porque agora são marionetes, porque o juiz vai lá, faz o serviço dele no campo e o cara lá na sala, lá com seus ares condicionados, eles mudam a súmula e anotam o que querem, né? Está errado. Mas no Brasil acontece de tudo, né? Mas então, Luciana, tudo pronto? Quinta-feira eu estarei viajando e a senhorita vai estar aqui dirigindo o programa sozinha com os meus companheiros de casa, mas nós vamos sentir saudades, viu, seu Jaime? Mas estarei de volta na próxima certeza, semana, né? Com certeza. E tenho certeza que você vai conduzir bem, porque você é muito boa no que faz. Obrigada, seu Jaime. O senhor, então, né, nem precisa dizer nada. Tá bom, pessoal. Então, dito isto, vamos nos despedir, né? Convidando vocês para estar com a gente. Acessarem aí canaldoônibus.com, boletim, busão em jogo. Estaremos aqui sempre. Eu, seu Jaime e Luciana. Até lá, meus amigos. Um grande abraço e até quinta-feira.